Eu sou feliz demais de poder, de alguma forma, talvez indiretamente, ser parte dessa família. Eu me sinto parte dessa casa. Para mim é uma honra e um privilégio poder estar aqui com vocês, de volta. Esse grupo de louvor, toda vez que toca, que canta, desperta em mim os instintos mais selvagens, assim. Porque não é somente adoração cantada, não são apenas músicas, mas eu percebo que há uma marca no grupo de louvor dessa igreja, que as músicas, elas são declaradas através de um espírito de intercessão. Eu percebo muito isso. Esse espírito de intercessão que guia o grupo de louvor dessa igreja. É como se a canção não é apenas uma canção, mas é uma intercessão que através da ministração é levantada, é cantada. É exatamente essa palavra que no meu coração é uma intercessão cantada. É que Deus continue guardando esse coração de intercessores. Que essa intercessão continua se erguendo com músicas, com louvor. Intercessão não é apenas a intercessão orada, mas também a intercessão cantada, ministrada. E vocês fazem muito bem isso. É uma graça que Deus colocou sobre vocês. É uma unção que Deus literalmente derramou sobre a vida de vocês. Eu posso perceber isso porque enquanto vocês cantam, eu sinto literalmente que correntes são quebradas, que corações são colocados em liberdade. Porque não é apenas música cantada, é oração cantada, é oração declarada. Então, que Deus guarde esse coração de intercessor na vida de cada um de vocês, de verdade. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, obrigado mesmo. Se vocês puderem se assentar, a gente vai para outra parte do culto, né? Deus é bom. Tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu admiro tanto essa mulher aqui. Eu junto com a minha esposa admiramos mais essa guerreira, essa mulher de fé que inspira, cuja fé não é fingida, uma mulher cuja fé é sincera, é uma fé que inspira, que encoraja, é uma fé que não volta atrás, é uma fé que encoraja os Timóteos a continuar, é uma fé que, assim como habitava em Paulo, assim como habitava na família de Timóteo, é uma fé que também habita nela. De alguma forma, nós precisamos desses exemplos, porque nessa geração há muitos Timóteos que Deus está levantando. Timóteos precisam de olhar para exemplos de fé que não volta atrás. Eu posso ver muito isso nessa mulher de Deus, pastora querida, mãe. Então, muito obrigado. Para mim é um privilégio poder estar aqui, compartilhar uma palavra de Deus nessa casa que eu sei que é fruto de muito esforço, sacrifício e dependência do Espírito. Então, eu tenho muito temor quando venho aqui, porque essa é uma igreja que ama o fluir do Espírito. O meu temor é eu não parar esse fluir, mas é surfar essa onda. Tanto é que a pastora falou, não vou falar nada, não vou falar da oferta, vai lá, para a gente não cortar esse momento. É muito legal isso, maravilhoso, mas no mesmo tempo
Mas obrigado. Eu estou aqui novamente com a minha linda esposa, Laís. Eu acho que eu não tenho que apresentar para vocês quem é o Gui, né? Mas o Gui é um amigo também da missão, o nosso irmão. Graças a Deus, depois de muito tempo, eu estou também bem acompanhado aqui com o Lucas, o Alari, amigos da missão, que eu admiro muito. Vocês sabem que eu sou chorão, né? Mas, vamos na palavra. Deus é bom. Se eu pudesse dar um título a essa palavra, eu colocaria esse título: Homens pequenos nas mãos de um grande Deus. Eu adicionaria também assim: homens fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Sabe, esta sempre foi a minha pergunta: quem pode ser amigo de Jesus? Quais são as características necessárias que precisamos possuir para que Jesus deseje ser nosso amigo? A oração de quem Jesus escuta? É a vida de quem Jesus usa? Quem são as pessoas que Ele escolhe para a sua obra? Quais são as características sobrenaturais que eles precisam possuir? Quais são essas pessoas que atraem de alguma forma o olhar misericordioso de Jesus? Quem são as pessoas que podem continuar aquilo que Jesus começou? Quem são esses discípulos que Ele escolhe e os torna os amigos mais íntimos dEle? Quem são as pessoas que podem colocar os próprios pés nas sandálias do Mestre? Eu gostaria de responder a essas perguntas com um texto que a gente acha lá em Atos capítulo 4, no versículo 13. Esse versículo relata um momento bem específico e revolucionário. Pedro e João, um dos 12 discípulos de Jesus, estão sendo julgados diante do Sinédrio, que era o círculo religioso da época. Eles estão sendo julgados porque eles oraram por um paralítico que para a vida inteira estava lá sentado na frente da porta do templo. É Pedro olhando para esse paralítico, ele diz: olha, eu não tenho nem ouro nem prata para te oferecer. Tudo que eu tenho é o nome de Jesus. Levante-se e anda. Agora, Pedro e João estavam diante do Sinédrio sendo julgados, não apenas por esse ato, não apenas por essa oração que provocou a cura desse paralítico. Não, a verdade é que eles estavam incomodando os religiosos e a sociedade, a elite religiosa da época. Por quê? Porque logo quando o Espírito Santo desce sobre eles, os empodera, os capacita, e a primeira pregação de Pedro alcança 5.000 pessoas. E logo depois, ele ora por um paralítico que a vida inteira estava lá sentado diante da porta do templo. É muito provavelmente esses mesmos religiosos que estavam julgando Pedro e João, eles sabiam quem era esse paralítico, mas nunca oraram por ele. Até alguém louco da cabeça e cheio do Espírito Santo, olhando para esse paralítico, ele se sentiu incomodado, sabe? Aquela incomodação santa, movida pelo Espírito Santo, orou por ele e ali aconteceu. Ele levantou, esse homem se tornou testemunha viva que Jesus, aquele que morreu algumas semanas antes, foi crucificado, ainda tinha capacidade de operar milagres através de homens comuns como eles.
Mas a vida desses dois, na verdade a vida desses discípulos, dessas testemunhas, estava incomodando a elite religiosa. Porque a primeira pregação de Pedro alcançou 5.000. Depois dessa pregação, um paralítico levantou. É depois do paralítico, quando você lê o texto, você vai perceber que Pedro, ele se levanta novamente, prega novamente, e mais 3.000 pessoas são alcançadas pelo poder do Evangelho. Em menos de 2 dias, eles estavam com uma igreja de 8.000 pessoas. Agora você imagina o que isso gera no coração de um religioso. Por isso que Pedro e João estavam lá diante do Sinédrio, tentando se justificar com qual poder eles fizeram isso. Mas olha só, conversa vai, conversa vem. E chega nesse ponto, do versículo 13. E diz assim: vendo a coragem de Pedro e de João, isso aqui responde a nossa pergunta: quem pode ser amigo de Jesus? Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns, percebendo que eram homens comuns e sem instrução. Eu gosto muito da outra tradução que diz: percebendo que eram homens ordinários. Tem alguém ordinário aqui? Percebendo que eram homens comuns e ordinários, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Outra tradução diz: reconheceram que eles haviam sido companheiros de Jesus. Homens comuns, ordinários, sem instrução religiosa formal, estão ali, testemunhando de um milagre. Estavam ali, sendo reconhecidos como amigos de Jesus. Sabe, quando eu leio essa passagem, eu fico encorajado demais. Porque eu me leio nessa passagem. Eu me percebo nela. Eu me vejo nela. A comunidade de Jesus, o tipo de pessoa que Ele escolhe, não somente o tipo de pessoa que Ele escolhia, mas que ainda escolhe, torna o seu chamado ainda mais revolucionário. Ele chama que ninguém escolheria. É como certa vez o Dan Ortland diz: o coração de Deus, o alegre coração de Deus é atraído por quem o mundo deixa de fora. A tribo de Jesus era esquisita demais, meus irmãos. Quer saber, continua sendo, porque eu estou nela. O tipo de pessoa que Ele escolhe e chama de amigos, que Ele confia a sua obra, que Ele confia a igreja, que Ele confia as suas ovelhas. É esquisito demais. Ele confiou a sua igreja nas mãos de alguém que um dia antes o traiu, negou Ele. A tribo de Jesus é esquisita: pescadores, pecadores, meretrizes, traidores, assassinos. E a Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres improváveis, comuns, ordinários, que foram chamados por Deus e se tornaram exemplos de fé. E a lista é grande. Abraão era velho demais. Moisés era gago. Raabe era uma meretriz. Gedeão era medroso. Davi, além de ser insignificante pela sua própria casa e família e amigos e irmãos, ele era adúltero.
Sansão era um mulherengo. Jeremias, muito novo. Amós, cultivador de figos, sem instrução. Paulo, religioso demais, orgulhoso pra caramba. E os discípulos nem se fala. É Maria Madalena, alguém lembra dela? Qual era o trabalho dela antes? É mesmo assim, Jesus alcança a vida dessa mulher. E depois a Bíblia diz que ninguém amou Jesus como aquela mulher amou, de tal forma que as gerações passarão, o tempo passará, mas ali onde o evangelho será pregado, será lembrado do amor dessa mulher por Jesus. Esta lista, meus irmãos, esta lista de pessoas improváveis, ordinárias, que Jesus chama para a sua obra, é interminável. Sabe por quê? É interminável porque essa lista chega até nós. É interminável porque eu estou nela. Sem contar que nessa lista também cabe uma mula. Então, minha irmã, me responde uma pergunta. O que está fazendo você não se entregar nessa parada? O que faz você viver pela metade essa verdade? Essa lista é interminável porque chega até mim. Mas é por isso que eu peguei emprestado essa frase do Hudson Taylor, que diz: nós somos pequenos homens nas mãos de um grande Deus. É nesta lista de pessoas comuns, cabe também que não se acha comum. Cabe também que não se acha ordinário, que se acha muito, também cabe nessa lista. Porque o que nos torna ordinários, o que nos torna comuns, não são os nossos limites, a falta de capacidade. O que nos torna comum aos olhos de Deus, não é aquilo que o mundo considera comum e ordinário. O que nos torna ordinário aos olhos de Deus, é comum aos seus olhos, é a nossa natureza caída. Então todos nós não somos aptos por essa obra. Ele nos inclui nessa lista. Mas esta é a grande inversão de Jesus, que confronta e confunde o status quo, porque aqueles que acham de estar por dentro, estão por fora, e os de fora estão dentro. Você quer ouvir a história de alguém improvável? O nome dele é David. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu não tinha nada. Não sabia por quanto tempo eu ia ficar aqui no Brasil. A única coisa que eu tinha eram os 50 euros que o meu pai me deu. O último no bolso dele, eu o único no meu. É quando eu vim aqui, não tinha nada. Eu só sabia que Deus estava abrindo as portas nessa nação para a minha vida. Hoje eu sou casado, estou com CPF. Faz já 4 anos que estou aqui no Brasil, amando esse povo, sendo parte dele. Mas quando cheguei aqui, eu não falava nada de português. Eu não sabia porque Deus queria que eu estivesse aqui. Era improvável. Era incomum. Quando cheguei aqui, eu lembro que a primeira vez que eu preguei, subi num púlpito, eu estava com um tradutor. Engraçado, porque esse tradutor hoje é meu cunhado. É quando eu estava lá pregando, era um domingo, ele estava lá me traduzindo, tal e tudo mais. Na quarta-feira da mesma semana, na semana seguinte, eu iria pregar de novo. E o tradutor iria, que seria o meu cunhado, ele iria junto comigo. E no mesmo dia da quarta-feira, ele me ligou e disse assim: David, hoje não vou conseguir estar com vocês. A história fica mais divertida, porque quem conhece o Luca, isso é a cara dele. É muito comum ele fazer isso. Te deixar assim, tal se vira.
Mas ele foi usado por Deus, porque aquele dia eu precisei mesmo me virar. Mas até lá, eu estava tremendo de medo. Eu lembro que entrei na igreja, com o esboço da minha pregação já pronto, já preparado e tudo mais. A igreja estava lá, todo mundo esperando o tradutor, óbvio. Porque sem o tradutor eu não conseguiria falar nada. Mas eu lembro que estava lá na frente da igreja, fechei os olhos. Foi naquele dia que a minha esposa se apaixonou por mim. Eu fechei os olhos. Eu lembro que naquele momento eu levantei a cabeça e falei: Senhor, por favor, me ajuda. Hoje a minha vida, eu entrego o meu espírito a Ti. Eu lembro que foi naquele momento, você é livre de não acreditar, mas foi naquele momento, naquela hora, que de repente, na hora que abri a minha boca, o português começou a sair fluente. E desde lá eu nunca mais parei. Mas eu era improvável. Era uma pessoa improvável. Então, meu amigo, responde-me a essa pergunta. Quem não achou que outros serviriam muito melhor? Quem já não se sentiu simples demais, tendo pouco para contribuir por esta causa tão grande como Cristo e a sua igreja? Quem não se sentiu intimidado por grandes críticos religiosos ou pessoas que ocupam uma posição de influência? Mas é como se Deus aqui que nos deixa claro: o céu que provar para nós que ateus comuns, ateus ordinários podem ser chamados amigos de Deus. Porque esse é o mistério do Evangelho. Essa estranha atração de Jesus pelos que não tem nada de atraente. Esse é o mistério do Evangelho. Esse estranho amor que flui do coração de Jesus por aqueles que não tem nada de amável. Esse é o mistério do Evangelho. Esse estranho desejo que habita o coração de Jesus por cada um de nós, mesmo não sendo em nada desejáveis. Parece que Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele faz questão de destacar esta grande inversão do Evangelho. Olha só em 1 Coríntios, no capítulo 1, o que a palavra de Deus diz, a partir do versículo 25. Diz assim: pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos, quando foram chamados. Quando foram chamados, lembre-se daquele dia, que poucos de vocês eram sábios, poderosos ou ricos. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como Ele escolheu as coisas fracas. Aqui estou eu para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, ordinárias, comuns, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Cadê você? Cadê você nessa lista? Sabe, eu lembro no começo da minha conversão, quando comecei a ler a lista dos heróis da fé, eu fiquei incomodado, porque percebi que aquelas pessoas que a Bíblia relata como os heróis da fé, elas são tudo, somente não são heróis. São tudo, somente não são heróis. Eu não me explicava porque a Bíblia diz que eles são heróis. Eu lembro que uma vez Deus falou ao meu coração dessa forma: David, se o nome dessas pessoas não estivesse nessa lista, nem o seu poderia estar. Então a boa notícia é que a lista de pessoas comuns que Deus chama para a sua obra é interminável, sim, porque chega até nós.
mas também a lista dos heróis da fé, ainda há espaço para o seu nome. Ainda pode ser colocado o meu e o seu nome nesta lista. 1 Timóteo, ele diz assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu sou o pior de todos, o apóstolo Paulo diz. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo eu sirvo de exemplo a todos que vieram a crer nele para a vida eterna. Olha só que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo, ele não tinha problema em mostrar quão fraco ele era, quão comum ele era, quão ordinário ele era, porque ele entendeu que era exatamente por isso, era exatamente por esse motivo que outros, ao ver isso, acreditassem que Jesus chama também os improváveis. E eu sirvo de exemplo, ele diz, nas minhas fraquezas, nos meus limites, nas minhas feridas, eu sirvo de exemplo. E aqui estavam Pedro e João, diante do sinédrio religioso. Sabe, meus irmãos, assim como eles, nós também somos colocados constantemente diante de sinédrios. Diante de sinédrios, para sermos julgados ou aprovados. Há vários sinédrios que nós enfrentamos. O sinédrio da mídia, o sinédrio do ego, o sinédrio da aparência, o sinédrio desta era, o sinédrio da religiosidade, o sinédrio do trabalho, da influência, o sinédrio da fama. Somos constantemente tentados em suprir as expectativas desses sinédrios. Muitas vezes nós usamos os parâmetros do sinédrio para sermos aceitos. Sem perceber, fazemos com que o julgamento do sinédrio nos define. Fazemos com que o julgamento do sinédrio nos defina. Por quê? Porque tentamos a cada dia, a cada hora, a cada instante, nós tentamos surpreender com atos heróicos esses sinédrios, escolhendo viver uma fé plástica, ao invés de uma fé verdadeira, ao invés de uma fé autêntica, que revela nas nossas fraquezas e nos nossos limites um grande Deus. Nós preferimos ser amigos dos sinédrios, ao invés de ser reconhecidos como companheiros de Jesus. Sabe por que eles venceram diante do julgamento do sinédrio? Porque saíram reconhecidos como companheiros de Jesus. E não se conformaram ao julgamento do sinédrio. Porque esse é o nível mais alto da vida de um discípulo. Ser como seu mestre. Sabe o que Deus espera de mim? É de você. O que Deus espera de mim é ver o seu filho em mim. É a única coisa que Ele espera. Para você julgar, você tem que ser o quê? Advogado. Para você curar os doentes, você tem que ser o quê? Médico. E agora, por que você acha que para fazer a obra de Cristo, você não tem que ser como Ele? Um dos motivos pelo qual nós fracassamos na proclamação do Evangelho é porque nós proclamamos algo que nós não somos, não o que não fazemos. A forma mais eficaz de viver o Evangelho, é de pregar o Evangelho, é ser como Ele.
é ser como Ele. Parece que esses dois alcançaram o objetivo. Alcançaram esses objetivos. Sabe, meu irmão, aqui nesse texto eu também percebo a liberdade desses dois. A liberdade de se mostrar por aquilo que eles são de verdade. A liberdade de não esconder os próprios limites de fala. A liberdade de não esconder a verdade deles. A verdade, sabe, a liberdade de não tentar impressionar o sinédrio. De não impressionar esta era, de não impressionar os outros, de não impressionar, sabe, as pessoas para que eu ganhe fama, relevância, status. Não, aqui nós encontramos a liberdade desses dois, em dizer, olha, aqui nós estamos limitados, fracos, ordinários, comuns, mas não estou nem aí, não me importa. Não me importa, porque o meu objetivo não é agradar os homens. Assim como o apóstolo Paulo diz, se eu queria agradar os homens, não seria servo de Cristo. Então aqui estão dois homens livres. 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, a palavra de Deus fala assim: agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Aqui algum vaso frágil? Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Ali eles estavam diante do sinédrio como vasos frágeis, porque o desejo deles, e assim como o nosso, deve ser que a gente, através da nossa vida, deixe claro que esse poder não vem de nós, mas vem de Deus. Quão grande é a misericórdia de Deus em usar vasos frágeis como nós. Mas a verdade, meus irmãos, é que nós não queremos ser verdadeiros. Temos medo disso. Nós queremos ser perfeitos. Nós temos medo de viver verdadeiramente. É por isso que nós aqui estamos acostumados a lidar muitas vezes, no meu caso, do pastor aqui, nem da liderança daqui, mas é por isso que é muito fácil nós lidar com pessoas que, ao subir no púlpito, são pessoas inalcançáveis, cujo padrão espiritual é tão alto que eu não consigo acompanhar. É uma fé plástica, que é bonita de se ver, mas impossível de viver. Mas Deus, na sua obra, não chama heróis fake da Marvel. Deus, na sua obra, chama homens e mulheres verdadeiras, cuja fé sangra e passa também muitas vezes por processos de dor e de dúvida. Cuja fé não é toda hora que acredita que os montes podem ser jogados no mar, mas que passa por momentos também de choro, de lágrimas, de sofrimento. São essas pessoas que Deus chama. Vasos quebrados, cujas rachaduras são expostas, mas o único motivo pelo qual Ele chama essas pessoas é para que fique evidente por meio delas que o poder não vem deles, mas de Deus. O meu apelo para você hoje é: bora ser verdadeiros, meus irmãos. Bora não ter medo de sermos uma igreja verdadeira. O apóstolo Paulo diz: fui até vocês com fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem
e minha pregação foram muito simples. Oh Senhor, essa é a minha oração, que essa simplicidade volta para nós. Que essa simplicidade volte para nós. E, em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito, agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A minha oração é que esta simplicidade volte para nós. Essa simplicidade precisa voltar para nós, para as nossas conversas, para os nossos púlpitos, para as nossas amizades, para os nossos relacionamentos, nos nossos lares, porque é esta simplicidade que faz com que fique evidente que este poder não vem de nós, mas vem de Deus. Nós não podemos desejar ou almejar que a nossa sabedoria seja elogiada acima do poder de Deus. Não podemos. Certa vez, um homem que eu amo e admiro, mas é um amigo de longa data. Hoje ele morreu. Não hoje, há um tempo já. O nome desse meu amigo é John Knox. O homem que abalou a Escócia com a sua oração. Certa vez ele disse isso: o motivo da grande reforma na Escócia é porque Deus deu abundantemente o seu Espírito a homens simples, a homens comuns, pequenos, ordinários. E o apóstolo Paulo continua, e eu já quero ir para o fim. Já, né? Como se eu não estivesse falando muito. Portanto, devemos ser considerados. Se você quer me acompanhar, é 1 Coríntios 4, no versículo 1 e 2. Diz assim: portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo. Presta atenção, porque dessa forma que Pedro e João estavam sendo considerados diante do Sinédrio. Comuns, ordinários, simples. Diz assim: portanto devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado espera-se que seja fiel. Quanto a mim, olha só que coisa linda. Quanto a mim, o apóstolo Paulo diz: pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer outra autoridade humana ou sinédrio. Pouco importa. É quando você lê aqui até o ponto, talvez você deve pensar assim: pronto, o apóstolo Paulo caiu de novo no orgulho. Não estou nem aí. Não estou nem aí com aquilo que os outros pensam, com aquilo que os outros acham de mim, não estou nem aí. Mas é só ler depois do ponto. Ele diz assim: na verdade, no nosso meio eu queria saber quem é livre até esse ponto. Que ele diz assim: na verdade, nem a minha própria avaliação é importante. Nem o que eu julgo de mim mesmo é importante. Nem o que eu acho de mim é importante. Porque se ele estivesse parado na fala anterior, eu não me importo com o julgamento dos outros. Sim, seria orgulhoso. Mas ele continua e diz: na verdade, eu não me importo nem com a minha própria avaliação. Eu não me importo nem com o meu próprio julgamento. Eu não me importo. Eu não me importo.
Sabe, muitas vezes nós vivemos mais por aquilo que nós ou as pessoas esperam de nós do que aquilo que Deus espera de nós na sua obra. E o que Deus espera de nós é que nós sejamos considerados servos simples, mas fiéis de Cristo. Simples. E parece que o apóstolo Paulo aqui descobriu o caminho para fora da sepultura. Ele está dizendo: o veredicto das pessoas não me importa. Ele digo mais, também o meu próprio veredicto não define quem eu sou. Também o que eu penso de mim não define quem eu sou. É por isso, talvez, que livremente o apóstolo Paulo pôde falar: abre bem os ouvidos, meus irmãos, não considero a minha vida de valor algum para mim, a menos que a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor. Somente alguém livre de qualquer veredicto, de qualquer sinédrio, pode dizer: eu não considero a minha vida de valor algum. É aqui que nós encontramos a beleza do Evangelho. É aqui que nós experimentamos o poder de Deus. Ele ainda fala que eu jamais me glorie a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Em outras palavras, aqui ele está dizendo: o meu valor está na cruz, o meu valor está no Senhor, o meu valor está na missão. Por isso não preciso mendigar valor, nem segurar ouro e prata em minhas mãos. Eu sou livre de poder dizer diante dos sinédrios, diante da doença, diante dos paralíticos, diante da religiosidade, diante do ego, diante dos mídias: tudo que eu tenho é Cristo. Tudo que eu tenho é Cristo. Não tenho ouro, não tenho prata para te oferecer, não tenho ouro nem prata para te impressionar ou para tentar ser seu amigo, porque é isso que você quer. Não tenho ouro nem prata, tudo que eu tenho é Cristo e sempre será Ele. Então, se você tirar tudo de mim e ainda sobrar somente Cristo em mim, ainda sobrou tudo, meu irmão, porque Cristo é tudo que eu preciso e sempre será. Ele, o único, é suficiente, sempre. Eu sei que não tenho ouro nem prata para oferecer, mas Cristo será sempre suficiente, porque não é sempre, é na verdade nunca, que o ouro e a prata levantarão um paralítico, mas agora Cristo sim. Ouro e prata não será sempre assim que as coisas funcionarão. Porque não sempre ouro e prata pode comprar missão. Mas agora posso ter somente Cristo sem ouro e prata e a missão acontece. É minha oração hoje. O meu desejo com essa palavra é que a gente venha experimentar o poder de Deus. É a única forma para que a gente experimente esse poder é aceitar essa verdade. Senhor, somos ordinários, comuns. Somos ordinários, comuns. Derrama abundantemente sobre nós o Teu Espírito, porque somos simples. Eu quero terminar com o fim dessa passagem, que acredito ser a mais impactante, quando disseram: ficaram admirados e reconheceram que eles haviam sido amigos de Jesus.
Pensa comigo. Mais ou menos passou isso na cabeça desses fariseus. Esses tipos de pessoas, comuns e ordinários, são o tipo de pessoas que somente Jesus escolheria. Somente Ele. Ninguém fora dele seria corajoso ao ponto de escolher alguém tão ordinário e comum como esses dois. É por isso que eles reconheciam que haviam sido amigos de Jesus. Porque ninguém escolheria eles. Ninguém escolheria eles. Somente Jesus, Ele era amigo dessas pessoas. Ele era amigo dos últimos. Ele era amigo dos improváveis. Ele era amigo dos ordinários. Ele era companheiro deles. Porque somente Ele consegue pegar esse conjunto de barro e lama e transformá-lo em um vaso de honra. Somente Ele. Sabe, talvez eles não reconheceram Pedro e João porque haviam se lembrado deles, mas porque nos traços deles havia Jesus. Havia Jesus que eles conheciam muito bem. Sabe, a minha pergunta hoje para nós é: qual foi a última vez que alguém falou: o dia que eu estive com Ele foi a experiência mais próxima que eu já tive de andar com Jesus? Qual foi a última vez que isso foi dito? Há homens simples aqui, há homens e mulheres simples, porque é com essas pessoas que Deus quer trabalhar. É com essas pessoas que Deus quer provar para o mundo que a loucura de Deus é mais sábia do que a inteligência do mundo. Deus é louco? Ou Deus é fraco? Como Paulo diz, não. Fraco e louco são instrumentos que Ele usa. Fraco e louco são instrumentos que Ele usa. Todos os cristãos, especialmente os missionários, são chamados a se tornarem uma demonstração imperfeita, uma verdadeira de Cristo Jesus. Imperfeita. Sabe, talvez é por esse motivo que João Batista diz que Ele cresça, eu diminua. Porque somente aqui que eu experimento o poder de Deus. Eu quero terminar assim. Lucas 12:32. Jesus diz: não tenha medo. Lucas 12:32. Não tenha medo, pequeno rebanho. Não tenha medo, pequeno rebanho. Não tenha medo, pequeno rebanho. Quando a gente lê essa palavra de pequeno rebanho, talvez a gente ache que ele está falando de uma pequena igreja, ou de um pequeno número de pessoas. Mas não é. Quando Jesus falava de pequeno rebanho, ou de pequeninos, a tradução literária dessa palavra era exatamente letrados, comuns e ordinários. Então, quando aqui Jesus está dizendo, não tenha medo, pequeno rebanho,
Não tenha medo você comum. Não tenha medo você letrado. Não tenha medo você ordinário. Não tenha medo você incapacitado. Não tenha medo. Não tenha medo você que não se acha à altura dessa obra. Não tenha medo, pequeno rebanho. Não tenha medo, pois seu Pai tem grande alegria em lhe dar o seu reino. Então esse texto responde a nossa primeira pergunta: quem pode viver? Quem pode ser amigo de Jesus? Quem pode viver o reino? Quem pode andar nessa realidade? E aqui está respondendo Jesus: não tenha medo, pequeno rebanho, porque a alegria do Pai é te dar o seu reino. A alegria do Pai é ver a sua vida navegando no poder do seu reino. Não tenha medo. É aqui no nosso meio tem um pequeno rebanho. Certa vez, enquanto estava preparando essa pregação, eu falei: Deus, me incomoda me perceber o frágil, me incomoda me perceber o comum, me perceber limitado. Tira de mim isso. Eu lembro que instantaneamente ouvi um sussurro do Espírito falando comigo: se você quiser, eu posso tirar isso, e te tornar tão seguro ao ponto de você ser autônomo. Mas na hora que fizer isso, você vai tirar também de mim um bom motivo para descansar sobre ti com o meu poder. Porque a única coisa que atrai o seu poder sobre nós é que aperfeiçoa o seu poder e a nossa fraqueza. Deixa eu te falar, Deus não está procurando heróis. O desejo de Deus sempre foi o mesmo: encher vasos frágeis. Mas agora a escolha é nossa: ser amigos do Sinédrio ou sair dele, sendo reconhecidos como companheiros de Jesus. A escolha é nossa. Eu quero perder ouro, eu quero perder prata, eu quero chegar ao ponto que talvez não considero a minha vida de valor algum, porque eu me glorio apenas da cruz, não dos meus sucessos, não da avaliação humana, nem da minha própria avaliação. O que torna precioso um vaso de barro e o tesouro que ele contém não é um invólucro. Mas muitas vezes nós queremos deixar esse vaso perfeito para que de alguma forma a gente dê para Deus um bom motivo para derramar o seu tesouro. Muitas vezes nós queremos viver uma fé fingida, uma fé não sincera. Sabe, a palavra sincera vem do grego sincera. É sincera porque antigamente, quando as pessoas construíam os vasos, 99% da construção do vaso ele sempre vinha com alguma rachadura. Os vasos era quase impossível ser finalizados perfeitamente. Mas a única forma para eles conseguir vender esses vasos como perfeitos era colocar cera nos vasos. Então eles vendiam os vasos cheios de ceras para os oleiros. E quando os oleiros compravam esses vasos, com o calor do dia do sol, a cera derretia e as rachaduras apareciam. Então os oleiros se depararam e entenderam que os vasos que os construtores vendiam como perfeitos, na verdade não eram. Então
eles começaram a pedir: queremos um vaso sem cera, sincero, um vaso que aparece a rachadura. Um vaso que aparece a rachadura. E muitas vezes nós somos como aqueles construtores que, para vender um vaso perfeito diante de Deus, o encharcamos de cera religiosa, a cera do perfeccionismo, a cera do sucesso, a cera das conquistas. E de repente nós vemos o oleiro se aproximar e dizer: ei, eu quero um vaso sem cera, eu quero um vaso sincero, porque é somente nele que eu derramo o meu grande tesouro. Cadê os vasos frágeis aqui hoje, que estão prestes a ser quebrados? Chega, porque é um peso que nós não podemos suportar, meus irmãos. É um peso que não podemos suportar. É um evangelho que nem Jesus nos chama para viver. Ele só tem recursos para aqueles que aceitam de ser fracos e limitados, simples e dependentes da graça de Deus. Mas para aqueles que querem viver na autonomia do próprio sucesso, das próprias conquistas, Ele não tem tesouro para derramar. Ele não tem tesouro para derramar. E hoje Deus chama o pequeno rebanho. E o pequeno rebanho que Deus está chamando, e o pequeno rebanho, é diante do pequeno rebanho que Ele grita: a minha alegria é te dar o reino. Sabe, meu irmão, você pode conseguir muitas coisas sendo bom. Você pode conseguir muitas coisas tendo ouro e prata. Mas deixa eu te falar uma coisa: você só vai conseguir o reino de Deus se você aceitar a sua pobreza de espírito. Não há como viver o reino sem você se dobrar diante dele e aceitar que é impossível. É impossível. É impossível. E hoje o pequeno rebanho está sendo alcançado. Os vasos frágeis. Os vasos frágeis. Os vasos frágeis. Por glória e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, e sendo verdadeiros como desconhecidos, apesar de ser bem conhecidos, como estivéssemos morrendo, embora ainda com vida, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Nada tendo, mas possuindo tudo. São estas as pessoas que Deus chama. Nada tendo, mas possuindo tudo.